estando ainda na primeira parte do livro sobre a natureza da vida cristã, e hoje nós pensaremos no seguinte tema, a compaixão evangélica. O tema será compaixão evangélica, é o tema do estudo desta noite. E nós podemos dizer que a compaixão, ela é uma das mais belas entre as graças que o Senhor Deus concede ao seu próprio povo, mas ela é uma daquelas que é pouco falada, ela não é falada com frequência no meio da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os homens, eles geralmente oram por amor, oram por fé, oram por perdão, oram pedindo por paciência, mas poucos são aqueles que encontramos clamando para ser alguém cheio de compaixão. Esta virtude, que é uma virtude que deve ser encontrada no meio do povo, é, lamentavelmente, em nossos dias, e não é apenas coisa de nossos dias, ela é negligenciada e também, por muitos, subvalorizada, como se fosse algo de pouca importância. No entanto, irmãos, o que nós entendemos e cremos é que a compaixão cristã, ela tem um preço que está acima dos rubis, acima das pedras preciosas. É aquilo que vai medir a nossa semelhança com aquele que é o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É um termômetro que registra a temperatura das nossas almas amorosas. Então, é algo que deve verdadeiramente ser encontrado naqueles que foram alcançados por Cristo. Mas alguém poderia perguntar o que é compaixão? E uma resposta simples que poderíamos dar, definindo-a, é que a compaixão é aquela afeição do coração pela qual somos tocados pela situação dos outros. A compaixão é aquela afeição do coração pela qual somos tocados pela situação dos outros. Quando nós contemplamos o mundo no qual nós vivemos, nós vemos um mundo que, na realidade, está numa condição verdadeiramente triste. E isto vai revelar o clamor do mundo por compaixão. No mundo perfeito, entretanto, não teria oportunidade de expressão à compaixão. No mundo perfeito, não há necessidade de compaixão, pois onde não há miséria, não há necessidade de piedade. Onde nada falta aos homens, não há ocasião para lamentar a sua miséria. Isso pensando num mundo perfeito, mas nós sabemos que esta não é a realidade. Gênesis capítulo 3 está aí para nos falar acerca da realidade de um mundo caído. Então, a entrada do pecado na experiência do homem tem sido multifacetada em seus efeitos. Tem se revelado de formas as mais diversas. A entrada do pecado, ela não somente despojou o homem exteriormente de conforto e abundância, mas a entrada do pecado também fez com que os homens tivessem a sua sensibilidade embotada. O homem não é mais tão sensível assim à realidade daquilo que está dentro dele, bem como aquilo que é externo a ele. Por essa razão, então, em razão do pecado no homem, ele quase não sente compaixão pelas suas próprias misérias e quase não sente compaixão pela miséria que está nos outros. Contudo, nós que fomos salvos por Cristo, nós seremos aqueles que terão um olhar diferente. O cristão que teve seus olhos abertos ao estágio trágico dos homens, e anteriormente, o seu próprio estágio trágico, o seu próprio estado decadente, não pode olhar para os pecadores ao seu redor sem profunda piedade. Vivemos num mundo caído. E isso deve, então, requerer de nós compaixão, obviamente. E quando nós olhamos para o mundo, entretanto, nós poderíamos esperar, de alguma forma, contemplando um mundo ao século em que nós vivemos, que surge 2 milênios depois do Evangelho, depois do próprio Cristo, trouxe consigo uma raça de homens, nós poderíamos esperar, que trouxesse consigo, depois do Evangelho ser tão difundido, que trouxesse uma multidão de pessoas
que superasse todos os seus antepassados nas graças e na piedade e na compaixão. Uma vez que o Evangelho alcançou e há tanto tempo vem sendo propagado, mas será que essa é a realidade do mundo em que nós vivemos? Será que os nossos dias superam os dos nossos antepassados em piedade e compaixão? E, lamentavelmente, irmãos, o que nós contemplamos é que 2000 anos de influência cristã ainda não mudaram a realidade da condição do mundo em geral, no sentido de que há um número muito maior hoje de pessoas que estão envolvidas com a verdadeira piedade e compaixão, infelizmente. Nós olhamos para a sociedade em que estamos inseridos e contemplamos decadência, miséria, que clama por compaixão. Mas nós sabemos que, ao mesmo tempo que há decadência e um abandono da verdadeira compaixão, nós temos exemplos notáveis de uma bondade ou de uma compaixão evangélica. E vale a pena nós refletirmos sobre as exceções que existem à regra comum, por ora, em nossos dias. E que regra comum é esta? A regra comum da insensibilidade moral dos nossos dias. Isso é o que nós vemos por aí. Há na Terra seguidores devotos de Cristo, seguidores fiéis de Jesus Cristo, que vão se elevar acima da ambição mundana e do interesse próprio. Há crentes assim. São pessoas que não vivem por dinheiro, são pessoas que não vivem por prazer, são pessoas que não vivem por fama, eles não investem suas riquezas ou suas energias em quaisquer recompensas humanas. Mas então você poderia perguntar o que é que essas pessoas fazem. Essas pessoas se dedicam noite e dia à tarefa, muito frequentemente ingrata nesta vida presente, de fazer o bem aos seus semelhantes. E fazem isso sem o desejo de serem elogiados, nem de receberem qualquer tipo de manifestação de gratidão. Os anjos nos céus que contemplam estes servos piedosos do Senhor, que vivem para o Senhor, servindo aos outros com grande compaixão, devem certamente se maravilhar dos atos de compaixão neste mundo sem amor por pessoas que nutrem no seu coração o amor de Cristo. E isto certamente encanta os anjos nos céus. A devoção paciente e incessante dos servos de Deus no trabalho por Cristo neste mundo mau. Nós podemos pensar, e o autor vai nos apresentar alguns exemplos de compaixão. Ele vai mencionar o fato de que em certa cidade da Índia vivia um devoto casal missionário que há décadas servia ali. E ele então pergunta, o que os fez abandonar o lar e a família para viver ali entre um povo que não era o seu e com uma renda que mal chegava a 1/10 do que poderiam ter tido em alguma ocupação secular em Londres ou em Nova York. O que os fez ir até ali, mesmo vivendo numa condição tão difícil, com poucos recursos e longe da sua família? Ele então nos diz que só uma coisa os despertou e motivou: a compaixão evangélica. Ele vai dizer que na adolescência, na igreja local, ambos, este casal ainda solteiros, sentiram a mão constrangedora de Cristo sobre suas vidas. O Cristo se revelou a eles. E eles então foram conduzidos e foram motivados a saírem para, de algum modo, fazer algo sublime e conhecido aos homens. E então, como fruto deste serviço de propagação da verdade, eles conseguiram construir coisas gloriosas. Mas coisa gloriosa mesmo no meio de uma simplicidade. Uma simples igreja de tijolos repleta de adoradores. E um Novo Testamento em vernáculo, na língua comum das pessoas, lido e manchado de lágrimas em muitas casas, são sinais desta vida vivida numa verdadeira compaixão evangélica. E sinais de quê? Sinais visíveis de gratidão a esses honrados santos de Deus, de que o trabalho de suas vidas pelas ovelhas perdidas de Cristo não foi em vão. Eles se desprenderam dos seus próprios interesses e saíram para os lugares mais remotos para, de algum modo, fazer
a esperança do mundo conhecida. Um outro exemplo pode ser apresentado. Ele vai dizer que numa pequena igreja do interior vive e prega um fiel pastor do rebanho de Deus. Ele, durante um período, sentiu muitas tentações de se conformar ao espírito da época dos seus dias. E também de suavizar a sua mensagem para, de algum modo, se adequar ao gosto dos homens. Contudo, o amor às Escrituras e o temor de Deus o mantiveram fiel àquele evangelho que é ofensivamente natural. Ele não cedeu às tentações ao seu redor. Ele não profanou a adoração de Deus por meio de inovações. Ele foi alguém que disse a si mesmo, ano após ano, é mundano para a alma de seus ouvintes, ou é mundano para a alma de meus ouvintes, pintar a bela face da verdade com entretenimento. Então ele não se envolveu com entretenimento, ele não se envolveu com as tentações de negociar o evangelho do Senhor. O seu trabalho numa igreja simples, no interior, o seu melhor trabalho era feito sem ser visto pelos olhos dos homens. Seus fiéis orando pelo povo, os servos crentes da igreja, o seu estudo paciente da palavra de Deus, a sua firmeza em alimentar o rebanho de Cristo, o seu cuidado pastoral e paciência sob provocação, foi exatamente a isto que ele se dedicou nos mais reclusos cantos das cidades ou do interior, propagando então aquilo que é a verdade. O que mantém então trabalhando este homem anualmente, todas as horas, dia e noite. O que é que o motivava a seguir em frente e fazer esse trabalho? Só uma coisa faz isso: o amor ao seu mestre e o zelo pelas almas do seu povo. Um amor pelo mestre, um amor por Cristo e um zelo pelas almas daqueles que foram confiados ao seu cuidado. Os homens podem não ver isso, mas os anjos e Deus, sim, certamente contemplam um trabalho dedicado de um servo do Senhor à sua igreja. Um terceiro exemplo de amor compassivo pelas almas pode ser dado. Uma mulher cristã mora em uma área pobre da cidade. Agora, tendo passado a sua juventude, ela está sozinha em seu pequeno apartamento. Contudo, aquele apartamento era para ela mais uma base de operações do que o que nós podemos chamar de lar doce lar. O pequeno espaço que ela tinha, então, ao redor dos móveis e da cama, na sua própria casa, estava ali com a boa parte dela ocupada por pilhas de bíblias, livros e todo tipo, uma variedade de folhetos. Ela os comprara com o pequeno recurso que usava e que ela tinha, a pouca renda que ela tinha, e ela distribuía então as bíblias, aos livros e folhetos ao longo da sua vida, e ela conseguiu distribuir milhares deles. A visão da sua vida tem sido levar, e a missão dela tem sido levar as boas novas do amor do Salvador aos perdidos. Então ela tentava fazer isso alcançando seus vizinhos, entregando tais coisas. Então as casas miseráveis de seus vizinhos dariam um testemunho, se pudessem falar, de sua caridade cristã e de suas cativantes conversas evangelísticas. Ela se lembrava vividamente de como Cristo a compensou ricamente por todas as suas perdas ao pensar nas dezenas de pessoas de seu bairro no centro da cidade que haviam alcançado a conversão por meio do serviço dela. Tal compaixão evangélica faz os céus ressoarem com o canto dos anjos. Quando servos do Senhor, até mesmo no anonimato, procuram abrir mão dos seus próprios interesses para se dedicar numa verdadeira demonstração de compaixão neste mundo. Estes que fizeram isto e tantos outros que hoje em nossos dias fazem, têm alguém como o seu maior exemplo.
O fato de existirem pessoas num mundo como esses que abandonam, que estão abandonando seus próprios interesses, o fato de existirem pessoas num mundo como essas que acabamos de descrever se deve inteiramente ao exemplo de um santo homem. Quem é este homem? É o exemplo do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua própria alma sem pecado estava abundantemente cheia de compaixão. Cristo foi alguém que viveu como alguém que dedicava o dia todo, inteiro, para abençoar os pobres e necessitados que o desejavam. Grandes homens neste mundo geralmente gastam seu tempo travando guerras, governando impérios ou acumulando riquezas. É isso que geralmente os homens grandes fazem, mas Jesus Cristo passou o seu tempo revelando misericórdia, compaixão, pena dos homens. Ele dedicou seu tempo aos necessitados. Ele procurou socorrer aqueles que estavam numa condição decadente. Sua comida e sua bebida destinavam-se a ressuscitar os pobres, a converter os ímpios, a desfazer a obra do diabo nos homens e no mundo em geral. A compaixão, então, estava presente em todos os aspectos do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é apresentado para nós como o maior exemplo de compaixão. Quando nós olhamos para o mundo, nós encontramos algum tipo de serviço feito pelos homens. Mas nós devemos tentar fazer uma distinção da compaixão cristã e a compaixão do mundo, ou a filantropia. Nós devemos distinguir entre aquela compaixão que leva os homens a realizar atos de filantropia e benevolência e aquela compaixão mais elevada que obriga a levar o Evangelho aos seus semelhantes. Veja, irmãos, por mais que seja nobre, não é? Os serviços, né? Por mais nobres que sejam os atos de filantropia, de benevolência feitos por muitos por aí, que não conhecem a Cristo, ou até mesmo por muitas igrejas, eles não se comparam em valor com a forma mais elevada de filantropia que incita os filhos de Deus a trazer uma luz incrível aos homens. O que seria, então, este ato sublime, maior, mais elevado de compaixão que os homens podem fazer neste mundo? Veja, quando nós falamos que há algo que é sublime e muito mais elevado do que qualquer ato de caridade feito pelos homens, com isso nós não estamos querendo desprezar isso. Dizer isso não é desprezar o que o mundo chama de caridade, mas quer dizer que existe uma caridade envolvida em levar o Evangelho aos pecadores que excede todas as outras formas de caridade. E por que razão é assim? E podemos responder que é assim, porque somente o Evangelho pode curar os males da alma dos homens. Somente o Evangelho pode me reconciliar com Deus. Somente o Evangelho pode levar os pecadores ao céu e à glória. Portanto, oferecer o Evangelho aos homens é a mais alta expressão possível de bondade. Oferecer o Evangelho aos homens é a mais alta expressão possível de bondade. São bênçãos que estão infinitamente acima de todos os benefícios terrenos, tanto em espécie como em duração. Então, a compaixão evangélica excede todas as outras formas de bondade. As suas preocupações vão além das atuais necessidades terrenas dos homens, por maiores que sejam as necessidades dos homens, e tem em vista o bem último dos pecadores, um bem que é eterno. Então a compaixão sobre a qual nós falamos, ela encontra um exemplo claro na Escritura. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que tal compaixão e preocupação eram tanto de Cristo como de seus apóstolos no Novo Testamento. Veja, por mais que Jesus Cristo tenha ficado triste ao ver a pobreza, ao ver a doença e ao ver a ignorância do homem, com o que ele ficou mais triste neste mundo? Ele ficou
muito mais triste, porque os via como ovelhas que não têm pastor. Porque olhava para o mundo e via que eles eram como ovelhas que não têm pastor, como ensina Mateus capítulo 9, verso de número 36. Ele viu que eles não tinham ninguém que se compadecesse de sua condição perdida ou que pudesse remediá-la, levando-lhes a mensagem do Evangelho. Então ele contempla a tristeza da pobreza, da miséria e de necessidades outras, mas ele percebe a maior necessidade e ele sente a maior tristeza em razão dessa grande necessidade que o mundo tinha nos seus dias e o tem também em nossos dias. Esta é a situação dos homens neste mundo. São pecadores sem pastor, são pecadores sem um pastor espiritual, estão correndo em direção ao inferno sem ninguém para ensinar ou avisar. E são pessoas que pertencem àquela massa da humanidade que não sabe o que está além do túmulo ou como escapar dele. Essa é a condição do mundo em que nós vivemos. E muito mais poderia ser dito acerca da realidade miserável dos homens. Os homens estão na condição de pecado e miséria, grande tristeza. O coração de Cristo, então, é movido por grande compaixão. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele era animado por uma piedade e uma preocupação pelos homens. E de onde isso brotava? Brotava dos mais profundos motivos evangélicos. Isso fica evidente pela maneira como seu espírito foi agitado dentro dele. O espírito do apóstolo Paulo foi agitado dentro dele. E quando isso aconteceu? Olha o que diz Atos capítulo 17, verso 16. Atos capítulo 17, verso de número 16. A palavra nos diz que quando ele viu a idolatria de Atenas, olha o que a palavra diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Havia idolatria e a superstição que ele testemunhou ao seu redor clamava por um remédio que somente o Evangelho de Cristo poderia trazer. Então, é isso que ele sente naquele momento. Este ponto, então, é revelado por Paulo numa expressão extraordinária de compaixão. Mas nós notamos uma outra ocasião, quando ele escreve aos Romanos, onde nós encontramos uma expressão do apóstolo Paulo, uma expressão extraordinária de compaixão pelos seus companheiros judeus. Ele fala isso e ele faz isso nos mostrando essa compaixão imensa lá em Romanos capítulo 9, verso 3. Por eles, informa-nos o apóstolo, ele desejaria algo. E o que é que ele desejava? Olha lá o que diz Romanos capítulo 9, verso 3. Ele diz assim, eu vou ler a partir do verso 1. Digo a verdade em Cristo, não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Verso 3. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O autor então diz, talvez não exista declaração na Bíblia que demonstre de forma mais poderosa a natureza do amor evangélico do que esta incrível declaração de Paulo. É claro, então, ele nos diz, que não se trata de uma oração, mas de um desejo teórico. No entanto, fala sobre até onde pode chegar o amor do apóstolo Paulo pelas almas. Até onde pode chegar o amor pelas almas, a ponto de declarar algo desta natureza. Ele estava, se fosse lícito e possível pedir tal coisa a Deus, preparado para perder o céu para si mesmo, se ao menos pudesse garantir o céu para os seus compatriotas. Note só, o desejo ardente no coração do apóstolo Paulo de fazer com que os homens pudessem conhecer o Evangelho, encontrarem salvação e habitarem na habitação celestial com Cristo para sempre. Ele estava disposto a entregar a sua própria vida ou até mesmo ser condenado.
Isso nos mostra que coração desejoso e apegado a essa verdadeira compaixão que reflete Cristo. É a mente de Moisés também, que quase poderia desejar e com aquilo que nos é revelado e dito em Êxodo 32, 32. Olha o que ele diz. Êxodo, capítulo 32, 32. Algo semelhante a Paulo. Ele diz assim: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste, do livro da vida. Interessante nós vermos esta declaração dita no Antigo por Paulo, por Moisés no Antigo, de homens que nos mostram um grande exemplo de uma compaixão evangélica, bíblica, de uma verdadeira compaixão cristã. Mas Cristo, Ele foi aquele que nos mostrou o mais precioso exemplo e Ele é realmente o mais importante. Cristo, apaixonado pelos pecadores, o que foi que Ele fez? O que foi que Cristo fez? Ele carregou nossos pecados e bebeu o cálice da condenação que era nosso. Ele experimentou a grande ira de Deus. Ele diz lá no Getsemane, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice. Ele estava se referindo ao cálice da ira de Deus que haveria de cair sobre ele. Caiu, como nos ensina Marcos, capítulo de número 15. Ele experimentou uma ira em si, as angústias do inferno num único ato, angústias essas e condenação esta e ira esta que era nossa. E ele fez isso movido por uma grande e imensa compaixão. Ali ele carrega então a nossa miséria e nossos pecados. Mais alto do que isso, é impossível que o amor ou a compaixão cheguem. Mais alto do que este ato de Cristo, é impossível que o amor ou a compaixão cheguem. Somente o Senhor Jesus Cristo realmente poderia fazer tal coisa e somente Ele poderia expiar o pecado. Como Filho de Deus, o homem perfeito, aquele que cumpriu perfeitamente todas as exigências do Pai. Mas há como nós refletirmos isto em nossa vida? Quando nós somos cheios do Espírito Santo. Aqueles que são cheios do Espírito Santo imitam a Cristo neste mundo. Mas as almas que estão muito cheias de seu Espírito Santo podem chegar perto de sua sublime compaixão. Moisés chegou perto disso. O mesmo aconteceu com Paulo. O mesmo aconteceu com muitos pregadores no passado, com reformadores e missionários. O mesmo aconteceu com muitas mulheres cristãs, rapazes e garotas que deram alegremente suas vidas por Cristo no martírio, entregando a sua própria vida pela causa de Cristo. A menos que estejamos enganados, irmãos, precisamos todos nós retornar. E retornar a quê? A esta ênfase na compaixão evangelística. É justamente disto que o mundo precisa. De pessoas que estejam dispostas a revelar o maior ato possível de compaixão neste mundo, que é anunciar o Evangelho, anunciar o próprio Cristo. Essa tem sido a mola mestra de todos os grandes serviços prestados a Cristo. Ele então diz: os tempos não precisam de métodos melhores, mas precisam de homens melhores. Dê-nos cristãos assim, e nada será impossível. Dê-nos cristãos assim, que estejam dispostos a entregar a sua vida numa verdadeira compaixão evangelística, e nada será impossível. Os homens serão alcançados por Cristo. E é isso que nós devemos nos dedicar. Ainda que o socorro às questões materiais tenham a sua importância. A compaixão revelada, ela é de modo abundante revelado quando nós falamos acerca do Evangelho. E é isso que nós temos o dever e o privilégio de fazer. Eu, como pastor, como ministro do Evangelho, e vocês, como membros da Igreja de Cristo, em toda ocasião, expressar neste mundo o maior ato possível de bondade, que é anunciando
a Cristo. Para este mundo que está em trevas, para este mundo que apodrece, que precisa da luz e precisa daqueles que são sal, falando acerca daquele que é o Salvador do mundo, o Cristo. Amém. E aqui a gente conclui o nosso estudo de hoje, o nosso terceiro estudo, neste novo conteúdo que temos tratado. Semana que vem, se Deus permitir, nós seguiremos em frente ainda pensando no primeiro bloco sobre a natureza da vida cristã.